A gente entende que esse é o momento em que nós temos a maior oportunidade de fazer com que a educação do Estado de São Paulo seja cada dia melhor e que ela possa, de fato, ter qualidade e representar os anseios da juventude. Então, para nós, tem algumas coisas que é muito importante que constem nesse plano, né? E, diferente das outras entidades, as entidades estudantis construíram emendas para que fossem incorporadas ao plano que já tramita na casa. E essas são sobre o financiamento, sobre a reserva de vagas, sobre a expansão das universidades, o acesso democrático e a assistência estudantil. Então, vou iniciar falando sobre o financiamento, que a gente pauta três coisas dentro do financiamento, porque a gente sabe que, sem ter uma forma de financiar a educação, é impossível fazer com que ela melhore. Então, a gente entende que, para que isso aconteça, a gente precisa estabelecer algumas coisas, que é a cobrança de progressividade do imposto sobre a transmissão de bens e causa de morte, que seria a dada taxação das grandes fortunas, como, por exemplo, já acontece no estado do Maranhão hoje. A outra coisa que a gente acha que é importante é que o ICMS não tenha descontos no repasse para as universidades. Então, que esse repasse seja feito em cima do valor líquido. E a terceira coisa que para nós é importante, que é muito central também, é que aqui no estado de São Paulo, como já existe nacionalmente, a gente possa ter a destinação dos 75% dos royalties do pré-sal aqui do estado de São Paulo, voltado para a educação, e 25% para a saúde. A gente entende que, dessa maneira, a gente consegue fazer com que, de fato, a educação paulista seja prioridade. E aí que eu queria pedir desculpa, mas eu vou me estender um pouquinho para poder falar sobre a reserva de vagas, o acesso democrático e a expansão da universidade, que, na opinião do movimento estudantil, são três coisas que precisam andar em conjunto, porque não adianta hoje expandir as universidades, sendo que elas representam uma pequena parte da oferta de vagas no ensino superior. Então, as universidades públicas hoje representam uma pequena parte da oferta de vagas no ensino superior. Somente 1 a cada 5 matriculados no ensino superior no estado de São Paulo vão para a universidade pública. Então, a gente entende que a universidade pública precisa expandir, e ela precisa expandir respeitando o índice demográfico regional e também considerando as regiões administrativas, mas também valorizando todo o conhecimento diverso, não só expandir no ensino tecnológico, mas valorizar todo o conhecimento e fazendo assim com que a gente consiga ter uma expansão da universidade que represente todo o conhecimento que a gente acredita que o estado de São Paulo precisa ter para poder se desenvolver a cada dia. Falando sobre isso, sobre a expansão, a gente acredita também que 50% das vagas do ensino público, assim como acontece já nas universidades federais, elas precisam ser destinadas aqui nas universidades estaduais para os estudantes que saem da escola pública. Esses estudantes, eles não conseguem acessar hoje a universidade por alguns fatores. Eu vou elencar 2 desses fatores. É o fator do valor em que ele precisa pagar para poder prestar o vestibular, e também o fator da prova, né? O vestibular, que é um vestibular excludente, pois a escola pública, o ensino básico, fundamental, não prepara o estudante para prestar o tipo de prova que é exigida, por exemplo, na USP, na Unicamp, na Unesp. Então, é importante que a gente tenha um sistema único de seleção do estado de São Paulo, onde os estudantes possam pagar uma única taxa para prestar os 4 vestibulares. Isso também ajuda também ajuda com que a gente otimize as vagas do ensino público. Vou dar um exemplo rápido, que é, por exemplo, a Universidade
Estadual de Campinas, a Unicamp, tem hoje o 19º curso Melhor Odontologia do Mundo, e este curso, no ano de 2013, teve vagas ociosas. Então, a gente acredita que com um acesso, com uma única maneira de acesso às 4 universidades, a gente conseguiria otimizar essas vagas dentro das universidades públicas estaduais. E, para finalizar, eu queria aqui falar sobre a assistência estudantil. A assistência estudantil é importante não só na universidade pública, mas também na universidade privada. A gente entende que diminuir a evasão das universidades, que chegam a 40% nas universidades privadas hoje, é um papel do Estado, porque isso faz com que o Estado se desenvolva. Quando a gente tem mais estudantes nas universidades, tem mais estudante produzindo conhecimento para o Estado, isso faz com que o Estado se desenvolva. Então, a gente acha que é importante garantir dentro do plano, mais especificamente dentro da meta 12, que tenha garantia de bandejão, moradia, transporte, inclusão digital, e creche, para que a gente, de fato, possa contemplar a juventude paulista e as necessidades que os estudantes têm, não só dentro das universidades públicas, mas também dentro das universidades privadas. Por exemplo, dentro das universidades públicas, nas 3 estaduais, USP, Unicamp e Unesp, a gente tem um índice de 18% de evasão. Isso é fruto de uma política, ainda é um número alto, mas ele só não é maior ainda, como acontece, por exemplo, na FATEC, porque essas universidades têm uma política pública de permanência. Então, a gente acredita que isso precisa ser expandido para o resto dos estudantes do Estado de São Paulo. E só para finalizar, aqui a gente acredita que é importante valorizar o debate da sexualidade dentro das universidades, porque esses são espaços de conhecimento e de formação da nossa juventude. Então, a gente acredita que é preciso valorizar e garantir que esse debate, que essa formação seja feita dentro das universidades, para que a gente tenha uma juventude que saiba respeitar o seu próximo, como a gente vê vários casos que acontecem hoje dentro do Estado de São Paulo, mas também do Brasil inteiro, que são casos de discriminação não só racial, mas discriminação das mulheres e também a discriminação dos LGBTs. Então, a gente acredita que esse debate é importante para que a gente forme uma juventude que, de fato, saiba respeitar e que não seja uma juventude deformada, que defende que família tem que ter um modelo e família tem que ter respeito e amor. É isso. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu gostaria que vocês pudessem resumir, fossem um pouco mais sintetizados, porque nós temos 10 inscrições ainda, né, fora os deputados aqui da mesa e também os dirigentes regionais. Tá? Então, chamando agora a Ângela, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Opa. Tá dando... Agora foi. Bom dia a todos, o meu nome é Ângela, eu sou presidenta da União Paulista dos Estudantes Secundaristas da UPES. Queria aqui saudar esse espaço em nome da presidenta da Comissão de Educação, a Rita Passos, e queria aqui salientar a importância desse momento que a gente vive hoje aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, né? Essas audiências públicas para a gente poder debater o Plano Estadual de Educação são frutos da pressão dos estudantes e dos professores para que a gente pudesse debater efetivamente o Plano Estadual de Educação. Há quase um ano e meio atrás, foi sancionado o Plano Nacional de Educação e, desde então, os estados e municípios tinham um ano para poder aprovar os seus planos estaduais. E o prazo vence em julho. A gente está aqui hoje, no meio de outubro, ainda construindo esse debate sobre o Plano Estadual de Educação. Eu acho importante a gente salientar isso e salientar a importância que é a conquista dos estudantes e dos professores, do movimento educacional como um todo, da realização dessas audiências públicas, para conseguir debater com a população as nossas perspectivas para a educação pública do Estado de São Paulo, certo? E eu queria aqui começar nos atentando um pouquinho para a realidade da escola pública que a gente vive hoje, né?
A construção do Plano Estadual de Educação é um marco para o Estado de São Paulo, já que ele precisa debater educação pública na sua atual realidade e, a partir disso, construir perspectivas para os próximos 10 anos na educação do Estado de São Paulo. Hoje em dia, eu queria me atentar especificamente para as escolas públicas. Hoje em dia, nós vivemos uma realidade nas escolas públicas de extremo sucateamento da educação do Estado de São Paulo, certo? Nós vimos no início do ano 3.300 salas sendo fechadas, o que ocasionou um superlotamento das salas de aula, mais do que já existia. Inclusive, tem salas de aula que nós vemos onde não tem nem cadeira e carteira suficiente para os estudantes poderem assistir aula. E isso, para a gente, é um problema muito grande, é um grande desafio da educação do Estado de São Paulo. A construção desse Plano Estadual de Educação, ela precisa abarcar todas as perspectivas que a juventude tem a respeito da educação pública no Estado de São Paulo atualmente, que com certeza não são poucas, certo? Nós temos uma escola hoje em dia que ela reproduz o que a sociedade é como um todo, certo? Uma escola cheia de preconceitos, uma escola com violência e uma escola onde os estudantes e os professores são todos os dias coibidos pela Secretaria Estadual de Educação mediante as suas opiniões, certo? Vista disso, por exemplo, é o que aconteceu aqui no município de Sorocaba, na escola Ageu, onde os estudantes fizeram um trabalho que criticava, a partir do conteúdo obrigatório de uma obra do Michel Foucault, criticava e questionava a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e desde então os estudantes que fizeram um trabalho e os professores e a direção da escola estão sendo perseguidos pela rota aqui na cidade, inclusive com rondas permanentes em volta da escola para poder coibir essa organização, essa opinião dos estudantes, certo? Isso para a gente é muito preocupante. Para além disso, eu queria atentar para uma série de coisas que hoje em dia a gente tem um problema na escola pública. A gente sabe que a escola pública hoje em dia não tem merenda em todos os turnos. A gente sabe que o material didático das escolas públicas, mais conhecido como caderno do aluno, é algo que não abarca nada na nossa vida, que não consegue nos ajudar a se formar, nem para poder entrar num trabalho, nem para poder ter acesso a um trabalho, e muito menos ter acesso às universidades públicas estaduais. A gente precisa debater isso aqui, certo? Aí eu queria me atentar um pouco para a questão dos investimentos na educação, né? A escola pública, hoje em dia, ela passa por um problema muito grande. No ano passado, Geraldo Alckmin cortou pela metade o orçamento de manutenção das escolas, e nós estamos em outubro, o mês 10, certo? E desde janeiro, as escolas públicas não recebem esse repasse de manutenção. Então é sobre tudo isso que a gente tem que se atentar aqui na construção desse Plano Estadual de Educação. E a partir disso, eu acho importante salientar que a gente aprovou dentro do Plano Nacional de Educação uma conquista dos estudantes, 75% dos royalties do pré-sal para a educação do nosso país. E a gente precisa fazer com que isso também seja regulamentado aqui no Estado de São Paulo. Já é lei a nível federal, e aqui em São Paulo a gente também precisa conseguir regulamentar isso. E é um dos debates que a gente precisa fazer dentro da construção do Plano Estadual de Educação. Para além disso, eu queria aqui fazer um apelo, porque há alguns dias atrás, o governo do Estado de São Paulo, apesar da construção do Plano Estadual de Educação, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Educação, lançou uma determinação falando sobre a questão da reorganização de ensino. Eu não sei se a gente pode chamar isso de reorganização de ensino, porque a gente sabe que a rede pública das escolas, ela nem é organizada atualmente, certo? Então a gente precisa conseguir transformar as escolas públicas do Estado de São Paulo, e não é fechando escolas, e não é mudando os estudantes de escola e redividindo as escolas em ciclos, que a gente vai conseguir alcançar uma nova escola pública, uma escola pública que tenha perspectivas de fato, que apresente perspectivas de fato para a vida dos estudantes secundaristas. A partir disso, a Secretaria Estadual de Educação disse que existe uma janela demográfica nas escolas públicas, né, que é de menos de 2 milhões de estudantes secundaristas nos últimos 10 anos nas escolas. E aí eu queria
que a gente se atentasse para a privatização do ensino público do Estado de São Paulo, que a gente sabe que desses 2 milhões de estudantes que saíram das escolas públicas, 600 mil deles foram transferidos para as escolas particulares, ou seja, isso ocasionou uma expansão da rede particular de ensino de 36%, e isso mostra mais uma vez como o governo do Estado de São Paulo não trata como central a questão da educação pública. E é para isso que a gente precisa se mobilizar nas audiências públicas para a gente conseguir contornar todos esses problemas. E aí, para concluir, eu queria, assim, primeiro, convocar todos os presentes aqui para o dia de amanhã. Nós vamos fazer um ato contra a reorganização na Praça da República, que deve juntar cerca de 50 mil professores e estudantes do Estado de São Paulo, para a gente dizer não junto a essa questão da reorganização. Sabemos que já cerca de 150 escolas, entre elas os professores e os estudantes, conseguiram se mobilizar para que a gente conseguisse se mobilizar em torno dessa questão. E aí eu queria deixar esse apelo aqui também para os membros da Secretaria Estadual de Educação aqui presentes. E, por último, eu queria falar a respeito da questão do debate de gênero nas escolas públicas, certo? Que se faz central no momento onde, por exemplo, um diretor de uma escola em São José do Rio Preto expulsou um casal gay porque eles estavam se beijando dentro das escolas. E isso não representa a diversidade das escolas públicas, e isso não mostra o quão importante que é esse debate para a gente, certo? E salientar também a importância dentre as metas e dentre os objetivos que a gente está explicitando dentro do Plano Estadual de Educação. Eu queria pontuar também a questão do nome social nas escolas, porque hoje em dia a gente sabe que muitos dos estudantes que são evadidos nas escolas públicas, eles são evadidos porque muitas vezes é um travesti que tem o nome de um homem, e aí ele sofre muito preconceito dentro da escola, isso é evidente, e a gente não, né? A Secretaria Estadual de Educação vê isso como normal, e aí eu queria salientar a importância da inclusão do debate de gênero das escolas e a questão do nome social. E questionar também a presidenta da Comissão de Educação a respeito da composição da mesa aqui hoje, certo? Porque a gente saiu da Comissão de Educação com um decreto, com a deliberação de que o movimento estudantil, o Fórum Estadual de Educação, os professores e os docentes das universidades públicas estariam na mesa, e a gente vê aqui que não é isso que está acontecendo nesse momento, certo? É isso, vamos seguir se mobilizando para as audiências públicas do Plano Estadual de Educação, para a gente conseguir, de fato, construir uma escola pública nova, com qualidade, onde os estudantes têm o direito de querer trabalhar, mas também têm o direito de querer acessar uma universidade estadual pública, que a gente sabe que não é isso que acontece hoje no nosso estado de São Paulo. Muito obrigada. Dando sequência, né? Eu gostaria de dizer que todos vocês se sintam na mesa principal, já falamos isso no início. Não comporta aqui à frente, é todos, mas todos vocês são muito importantes nesse processo. Gostaria de pedir encarecidamente, enrosquei aqui, para que as pessoas utilizassem realmente os 3 minutos. Eu tenho sido bem tolerante, para mim eu deixaria vocês falando muito mais tempo, porque eu sei que vocês têm muita coisa para dizer. Mas devido ao horário, e nós temos também os nossos deputados aqui, e que gostariam de se manifestar, e também os dirigentes do Estado, dos regionais, nós estamos no adiantado da hora e tem muitas pessoas inscritas. Eu gostaria que vocês usassem os 3 minutos, se possível. E se quiserem falar aí mesmo, né, nós poderíamos ganhar tempo. Mas se quiserem usar a tribuna também, se sintam à vontade. Mas eu gostaria, por favor, vamos respeitar os 3 minutos, senão os deputados não vão poder falar. E nós vamos ter que desocupar aqui esta sala, esse plenário, porque a Câmara tem outras atividades. Tá? Dando sequência, então, à nossa audiência pública, quero convidar a senhora Neuza, que é do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. Onde está? Bom dia aí a todos e todas. Em nome da presidente da comissão e da deputada Alice Brandão, cumprimento toda a mesa e também todos aqui presentes. Bom, nós, das escolas técnicas, né, o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, ETECs e FATECs,
estamos fora do plano estadual mesmo, né? Na verdade, só estamos na meta 11, porque é o que amplia as escolas técnicas, né? Porque quando você fala da valorização, onde você tem a jornada de trabalho, nós não temos jornada, nós somos hora-aula. Então, aí é que você tem mesmo uma categoria que tem que viajar o estado inteiro dentro das suas unidades para poder compor aí minimamente seus vencimentos. Sem contar também que essa reestruturação está nos colocando também no mesmo bode na sala, vamos dizer assim. Porque, de verdade, o Paula Souza, quando diz, não, as escolas não estão sendo fechadas, vai ser transferida para a creche, para a ETECs e FATECs. Na verdade, as ETECs e FATECs não é prédio, né? Isso a gente já vem dizendo há muito tempo, governador. Não são só prédio que você faz educação. É tanto que, assim, o prédio sem infraestrutura, o prédio sem biblioteca, sem laboratório, sem nada disso, principalmente para uma educação que ele está chamando de educação integrada, que não é integral, que daí entra a questão da merenda que foi discutida, e que aqui em Sorocaba, esta Câmara fez um grande debate também na questão da merenda seca, e que acabou dando uma merenda meio, né, não sei, está meio estranho ainda nas unidades, e a gente sabe que isso não é o que está trazendo uma qualidade de ensino para a educação profissional e tecnológica do Estado de São Paulo. Então, na verdade, o que a gente vem pedindo e que nós fizemos e que o governo deveria ter respeitado era esse plano estadual feito pelo Fórum, onde estavam lá mais de 70 entidades, né, que estavam ali para construir um plano, e isso foi simplesmente esquecido, vamos dizer assim, abortado, para não dizer outra coisa, que ele acabou deixando e fazendo dele na forma que ele achava que era melhor, que atenderia a toda uma educação do Estado de São Paulo. Então, nós, enquanto educação profissional, a gente fica muito triste em saber que, dentro de um plano estadual que poderia prever financiamento para essa educação e para toda a educação do Estado de São Paulo, isso não acontece porque você não vê isso nas metas, o financiamento. Assim a valorização, e assim a permanência estudantil, e assim por diante todas as metas onde o governo resolveu esquecer. Então, a gente diz, no plano nacional, você tem minimamente a questão do PIB para financiamento. O Estado de São Paulo nem isso fala. Nós e as universidades aqui, com a educação, a gente sempre lutou a cota parte do ICMS do Estado, onde hoje, no Paula Souza, não tem. A gente estava solicitando 3,3% da cota parte estadual, assim como 11% para as universidades, e também 33% para a educação estadual paulista, para que isso minimamente venha minimizar a situação de todos os trabalhadores, da sua valorização profissional também, porque perpassa pelo seu salário. Não adianta imaginar que você vai fazer uma educação de qualidade se os seus profissionais não têm também essa qualidade, não têm condições de ter uma qualidade de vida decente para que eles cheguem às instituições. Então, é isso que nós, trabalhadores do Centro Paula Souza, estão vindo reivindicar, né, dentro dessa audiência, apesar do tempo ser assim, bem curto, né, para se falar tudo que deveria se falar pelo plano estadual, né, e que pena que só agora saiu às 6, com toda a luta que nós fizemos aí junto ao deputado Rilo, deputado, né, do PSOL, aqui o Raul Marcelo, enfim, todos que estavam na Casa Legislativa e que sentiram a necessidade de fazer esse plano minimamente ser passado por um pequeno grupo aqui, que a gente sabe, que pena que a sociedade, de verdade, não teve tempo hábil para chamar. Mas é isso que a gente tem para dizer enquanto educação profissional e tecnológica do Estado de São Paulo. Gostaria de também registrar a presença do vereador Marinho Marte, que é da Câmara de Vereadores aqui de Sorocaba. E, ao mesmo tempo, agradecer a esta Casa de Leis pela oportunidade que nós estamos tendo de utilizar esse espaço muito bom para esse debate com relação ao Plano Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Fico muito feliz de ter conseguido, junto ao governo do Estado, que não colocasse em votação o projeto enquanto nós não discutíssemos esse projeto do Plano Estadual. Estamos fazendo essas audiências, como eu já falei anteriormente, eu gostaria que tivesse sido antes da elaboração do plano, mas
ainda está dando tempo, né, de uma forma não do jeito que a gente queria, não satisfatoriamente, né, mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel e querendo, de fato, toda essa comissão contribuir para que esse plano seja contento de todos. Dando sequência e dizendo que temos muitas pessoas inscritas, gostaríamos que vocês respeitassem o tempo para que todos pudessem falar. Senão alguém vai ficar sem falar e a gente gostaria que as pessoas todas pudessem se manifestar. Chamo agora o senhor André, que é do Sindicato dos Funcionários da Secretaria da Educação. Antes disso, o senhor quer falar? Tá. Depois, logo na sequência, nós vamos colocar o deputado Raul Marcelo. Opa. Cumprimentar a mesa no nome da deputada Rita e falar para a doutora Rita, vou tentar respeitar os 3 minutos, até porque os companheiros que me antecederam já foram muito felizes nas suas falas, principalmente o professor Palma, que tem toda a autoridade para falar sobre o fórum, que é o coordenador do fórum. Então, eu queria, primeiramente, parabenizar a comissão aqui, que organizou essas audiências públicas, e, ao mesmo tempo, lamentar que a audiência pública seja feita só depois de pressão da categoria, de todas as entidades, a POESP, a FUSE, da qual entidade que eu represento, e os movimentos estudantis. Esse plano já foi amplamente debatido nos fóruns, no qual a FUSE tem um assento, foi debatido, deliberado e levado ao governador. E nos causa estranheza, que chegando ao governador, ele descarte o plano debatido no fórum por 76 entidades, põe um outro substitutivo, falando que ouviu a rede através da intranet. Ora, a gente sabe que quando se põe para ouvir uma rede do tamanho da Secretaria de Educação, vai vir as mais diversas oportunidades. E daí a Secretaria de Educação, mais uma vez, pede ao que lhe interessa e inclui no plano estadual. Nós, da FUSE, somos pela retirada na meta 21, 22 e 23, que não foram debatidas no fórum. Somos a favor do plano debatido no fórum, no qual a gente faz parte. E a Secretaria de Educação, mais uma vez, como fez no plano, no PL 1143 e 1144, respectivamente, o plano de carreira do magistério e o plano de carreira dos funcionários da educação, ele fala que houve a rede, chamou nesses planos, na 1143 e na 1144, fez algumas audiências, ouviu alguns funcionários e veio com um plano totalmente contra o que a gente tinha debatido. Então, a Secretaria de Educação, mais uma vez, engana o povo, engana as entidades, fala que vai ouvir, depois pede o que lhe interessa e põe no plano. Nós, da FUSE, somos a favor. Eu só queria salientar alguns pontos do PL, a maioria já foi falado, sobre financiamento. No plano que veio do fórum, estava proibida a transferência financeira para as entidades privadas. Esse, para nós, era um ponto principal. E no plano da Secretaria de Educação, não fala nada. Para nós, investimento em educação é investimento em educação pública, não para a iniciativa privada. E, mais uma vez, não tem relação o investimento com o PIB estadual. Ora, se não tem relação ao PIB, é um investimento sem base, sem orientação. Terminando. Bom, o tempo é muito curto. Só terminando, então, só para falar que a FUSE, que é o Sindicato dos Funcionários da Secretaria da Educação, representa várias carreiras e vários profissionais. A professora Maria Helena, na fala dela, mencionou o quadro de apoio como sendo de GOI, que é o gerente de organização escolar. Só queria fazer uma pequena correção. O quadro de apoio é formado por vários cargos. O GOI nem cargo é dentro do quadro, é uma função, uma gratificação
gratificação de função, no qual a função é a cargo do dirigente que nomeia. Então, os cargos do quadro de apoio escolar são assistente da administração escolar, secretário de escola, agente de organização escolar e agente de serviços escolares. Esses são os cargos que a FUSE representa dentro do quadro de apoio. E tem o quadro da Secretaria de Educação, são os cargos que estão dentro das diretorias de ensino, que nossos dirigentes conhecem, que são o executivo público, analista administrativo, oficiais administrativos e auxiliares de serviços gerais. Esses são os cargos e funções dentro do quadro de apoio da Secretaria de Educação, do qual a FUSE representa. E finalizando, a FUSE é a favor do que foi do plano que foi discutido e debatido dentro do Fórum Estadual de Educação. Não reconhece esse plano que a Secretaria de Educação quer pôr goela abaixo dos estudantes. E para finalizar, bom, eu ia falar da reorganização, mas eu acho que o tempo não me vai permitir. Então, finalizo a minha fala aqui. Muito obrigado. Dando sequência à nossa audiência, vamos intercalar, então, com o nosso deputado estadual, Raul Marcelo. Eu vou falar daqui mesmo, os outros parlamentares falando daqui. Primeiro, queria parabenizar a Comissão de Educação pela iniciativa, na pessoa da Rita. Foi uma articulação muito grande na Assembleia para que o projeto enviado em regime de urgência não fosse aprovado de forma rápida na Assembleia, porque na minha avaliação, quero deixar registrado aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, esse é o projeto mais importante do Estado de São Paulo. Esse, na verdade, é o projeto. Não é? Peça orçamentária é importante, o plano plurianual é importante, tem muitos projetos tramitando na Assembleia, mas esse é o fundamental. Cada R$1 investido em educação, a gente tem 30 centavos que retornam para a sociedade em aumento da produtividade, menos criminalidade, menos presídio, menos Fundação Casa, menos violência. Portanto, esse é o projeto mais importante. Eu queria dizer aqui que, na minha avaliação, nós deveríamos passar um ano discutindo com todas as pessoas, porque é um plano para 10 anos. Não é um plano para um mês, para uma semana. Daqui 10 anos, nós vamos olhar para trás e ver se nós conseguimos tirar a educação da atual situação que ela se encontra. Porque o diagnóstico aqui, acho que é tranquilo fazer. A educação não vai bem no Estado de São Paulo. Nós acabamos de sair de uma greve de 90 dias dos professores. O professor PEB 1 recebe R$10 por hora-aula. E é por isso que tem essa evasão gigantesca de professores que abandonam a rede pública. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é importante. Esse é o projeto que tramita na Assembleia Legislativa. A segunda questão, para ser bem rápido, porque a gente veio aqui mais para ouvir, é dizer que, para sair do marasmo educacional no Estado de São Paulo, nós vamos precisar fazer um esforço monumental. Existem 2 projetos tramitando na Assembleia e vários substitutivos ao projeto do governo e emendas também. Um projeto vem sendo debatido desde 2003, porque São Paulo ainda não tem um plano estadual de educação e foi dito aqui já no histórico, o governo entrou também com um projeto em 2003, junto com o da sociedade, e depois o Serra retirou em 2009, São Paulo ficou sem nenhum planejamento. Nós temos muitas políticas de governo, mas planejamento de Estado nós não temos na área educacional em São Paulo. Nós ficamos sem. E agora, novamente, fora do prazo, o governo enviou o projeto para a Assembleia, mas entidades elaboraram outro, e nós, inclusive, encabeçamos, que é o projeto nosso que está tramitando, está na Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, que é o 1035. Ele foi dado a entrada dentro do prazo. A Lígia já tratou aqui, as entidades, a DUSP, o Instituto Paulo Freire, o EJA, a Dunesp, a Dunicamp, e várias entidades aí subscrevem essa proposta. E nela tem um diagnóstico, que eu queria aqui, primeira questão que eu acho que é importante refletir nesse debate, e a presidência da Comissão de Educação, Rita, tem uma importância muito grande, porque o diagnóstico precisa ser feito. Qual é o problema que nós temos hoje nas creches, por exemplo, que isso aqui arrebenta nas câmaras e nas prefeituras? O problema central das creches é que não existem vagas. E nós precisamos
avançar no oferecimento de vagas. Hoje o déficit, segundo o diagnóstico nosso, pegando os dados do IBGE e várias pesquisas que foram feitas aí por entidades, inclusive governamentais, que aqui em São Paulo o déficit é de 1.300.000 vagas de creche. Essa é uma situação. E hoje está aí a Defensoria Pública, entra com ação contra as prefeituras para obrigar as matrículas de creche, e o governo do estado precisa dar uma contrapartida nessa área. Então nós precisamos sair dessa situação. A meta nossa, que está no nosso plano, que está na Comissão de Finanças e Orçamento, é chegar daqui 10 anos e atender 80% das vagas em creche. É possível fazer isso? Depois eu queria tratar do financiamento. Na nossa avaliação é possível sim, depois eu vou dizer da onde dá para tirar o dinheiro. Ensino fundamental integral para 50% das nossas crianças. Dá para ter isso também em São Paulo como meta para daqui 10 anos. Hoje o ensino fundamental e o médio, o principal problema, além de vários outros, de segurança na escola e por aí vai, é a questão da qualidade da educação que é ofertada no ensino fundamental. Então dá para ter 50% do ensino integral, dá para ter 30% para os nossos jovens aí de 14 a 18 anos, 30% ou um terço de vagas sendo oferecidas nos colégios técnicos, se nós mexermos, por exemplo, na questão da repactuação em torno do repasse do ICMS, e dá para mexer na ampliação das vagas do ensino superior, porque se São Paulo fosse um país, o pessoal da Secretaria sabe disso, nós seríamos o único país do mundo que tem o menor número de matrículas oferecidas para os nossos jovens em instituições públicas do ensino superior. É um pouquinho mais de 6%. Teve gente que falou em torno de 10%, mas não é, passa um pouquinho de 6%. Nós tivemos na última década uma expansão violenta do ensino privado superior. O ensino público ficou retraído apesar da expansão, mas ela não fez frente a que a gente pudesse desequilibrar um pouco a balança. Proposta nossa é que daqui 10 anos a gente possa ter 18% dos nossos jovens matriculados no ensino superior público aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque é o único que consegue fazer o ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que sustenta aí, na verdade, as universidades, as faculdades. O setor privado, infelizmente, não consegue fazer frente. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: para poder fazer isso, enfrentar a demanda das creches, melhorar o ensino fundamental, expandir o ensino superior e pagar bem os nossos professores, que a meta é 80% até 2018, equiparação com as carreiras que tem ensino superior, inclusive do próprio Estado, e 120% em 2025, é quando termina o plano. Para fazer isso, nós precisamos ter um esforço financeiro. Hoje, 2015, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação é em torno de 40 bilhões de reais o orçamento. Nós precisaríamos passar para 2018 para 65 bilhões de reais, e em 2025 para 100 bilhões de reais. Essa é a conta que precisa ser paga para a gente poder ter um ensino de fato que possa ser digno do nome aqui em São Paulo. Porque hoje, se São Paulo fosse um país também, e a Rita sabe disso, nós seríamos um país que investe na proporção do PIB a menor valor. É 3,7% do PIB. Só para a gente ter uma ideia, do ponto de vista nacional de investimento público, é 4,7%. Então a União, através dos estados, a federação, investe proporcionalmente mais em relação à riqueza do país, que é 4,7%, do que o estado de São Paulo, que é apenas 3,7%. Então tem margem para ampliar os investimentos. Eu queria citar aqui as fontes. Teve uma estudante que falou ali do ITCMD. É uma vergonha que o imposto de transmissão de herança aqui em São Paulo seja cobrado piso, que é 4%. Na França é em torno de 40%. Nos Estados Unidos, 35%, 33%, dependendo do estado. Aqui é 4%, o teto é 8%. Se nós dobrarmos o teto, e é uma discussão que precisa ser feita com sinceridade, aberta, franca na Assembleia, que é o esforço que nós vamos ter que fazer nos próximos 6 meses. Se nós dobrássemos, chegássemos no teto, dava para ter mais 1,5 bilhão de reais para pôr na educação. Então dá para fazer uma pactuação em torno disso. Dá para fazer uma pactuação em torno da sonegação fiscal. O Sindicato dos Auditores da Receita Fiscal disse que no Brasil é 500 bilhões de reais de sonegação ano passado. Na proporção de São Paulo com o Brasil, aqui em São Paulo dá uma sonegação de em torno de 150 bilhões de reais. Essas máfias, os fiscais aqui em Sorocaba, foram presos de uma quadrilha aqui. É o pessoal que faz esquema para não pagar imposto. Então dá para melhorar os instrumentos de fiscalização, para aumentar a arrecadação, combater um pouco a sonegação. Se a gente conseguisse alguns bilhões aí, dava para em 2018 já atingir a meta. Dá para fazer o combate forte à corrupção. O Ministério Público conseguiu levantar 1 bilhão de reais do cartel do metrô em São Paulo.
Se nós melhorarmos o combate à corrupção aqui em São Paulo, instrumentalizando mais a Polícia Civil para poder fazer a investigação, que é importante, combater o crime organizado, dá para levantar dinheiro. E sem contar a dívida pública de São Paulo, que é o mesmo orçamento do ensino fundamental, 16 bilhões de reais vai para o ensino fundamental, para pagar os professores, 3 milhões e 800 mil alunos, e 16 bilhões é o dinheiro que vai para a dívida. Então tem fonte de financiamento, e eu queria concluir com isso, para que, eu acho que agora, o histórico já foi dito aqui, que nessas audiências e o esforço, a pressão que precisa ser feita em relação à Assembleia, é que os deputados façam um esforço para colocar dinheiro no plano estadual, porque senão, gente, nós vamos ter um plano, e o governo colocou na meta lá, o PIB do Brasil para São Paulo, né? Então, sim, fez um cola-copia do plano nacional, a meta aqui em São Paulo é atingir 10% do PIB em 10 anos do Brasil. Então, assim, não tem uma discussão séria na proposta que está tramitando por parte do governo em relação ao financiamento. Então, nós precisamos identificar fontes para poder ter um financiamento adequado da educação e daqui 10 anos olhar para trás e, de fato, ver as coisas se alterando aqui em São Paulo. E a questão do gênero, nós não fugimos disso na nossa proposta. Tem a gravidez na adolescência, tem doença sexualmente transmissível, voltando aí, principalmente a DST-AIDS, aqui no Sorocaba, no estado de São Paulo como um todo. Então, homofobia, preconceito, isso precisa ser tratado na escola, porque tem profissional capacitado para isso. Né? Nós não podemos admitir que o plano, né, abdique de trabalhar essa temática tão importante dentro das escolas. E o professor tem formação para tratar esses temas dentro da escola. Né? E essa reestruturação, de fato, veio aí uma hora, porque deveria terminar o plano estadual para depois nós discutirmos aí qualquer tipo de política mais forte aqui em São Paulo. Então, muito obrigado aí pelo espaço. Nós estamos com muitas pessoas ainda inscritas e temos ainda os nossos deputados, os dirigentes. Vamos ser bem sucintos agora, mas eu vou passar então a palavra. Já foi falado a POSP, né? Alguém da POSP, mas vamos chamar, está inscrita aqui, a Paula Penha, de Sorocaba. Com a palavra. 3 minutos, tá? Obrigada. Bom dia, né, ainda, a todas e todos presentes. Queria tratar aqui, mais especificamente, do projeto de lei 1035, apresentado pelo deputado Raul Marcelo, do PSOL, e que também foi tratado pela Lígia, professora da DUSP, que é o projeto que, na nossa visão, nós que fazemos parte do coletivo 15 de outubro, que é um coletivo estadual de educadores, contempla as necessidades históricas da educação paulista. Primeiro, na questão da remuneração dos professores, da necessidade que nós temos de valorizar os professores da educação básica, de forma que seja uma carreira atrativa e que os professores queiram dar aulas no estado de São Paulo e não tenham necessidade de ter 2, 3 empregos, como acontece hoje. O projeto de lei 1035, ele apresenta uma questão fundamental, que é a realização de concursos públicos, que hoje tem uma realidade na rede, que é de 20% de professores temporários, que não são concursados. E o projeto apresenta essa necessidade e que a gente tem aí concursos públicos para se chegar a ter no mínimo 2%, e quando se tiver de novo 2% de professores que não são concursados, que se tenha novos concursos. Que se valorize o profissional com equiparação salarial com demais profissionais do estado de São Paulo, que tem uma remuneração maior que a média nacional, que você tenha 120% de remuneração dos professores em relação à média de outros profissionais, com a mesma jornada e com a mesma escolaridade. É fundamental que a gente tenha valorização para que consigamos aí sanar o déficit histórico que se tem na educação paulista. Uma outra questão que foi tratada pelo deputado Raul Marcelo, do PSOL, trata do financiamento. Não existe fórmula mágica. Se nós não investirmos dinheiro público na educação pública, não é possível reverter esse déficit que nós temos e a educação tão precária em todos os níveis de ensino. Então, o projeto de lei, ele prevê algo que não está contemplado nem pelo projeto do Executivo, do governo, e nem pelo projeto do Fórum, que é ter um comprometimento do PIB paulista aplicado na educação de São Paulo. Então, o projeto prevê que até 2016 se tenha no mínimo 6% do PIB paulista aplicado na educação pública e 9,5% do PIB paulista ao fim da vigência do plano. Essa
para nós é a questão mais importante, que garanta-se o investimento e também que esse investimento não seja depois repassado para os tubarões do ensino privado, para que o investimento em educação ele não seja uma forma no nosso Estado de enriquecer quem faz da educação uma mercadoria. Então, o projeto 1035, ele prevê que seja proibido a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, tanto na forma das isenções fiscais, como no subsídio aos programas de financiamento, e que a gente vê tão nitidamente, principalmente na educação infantil, com as creches conveniadas, e no ensino superior, com a expansão desenfreada que nós tivemos nos últimos anos do ensino superior privado. Então, são algumas questões fundamentais que nós queríamos aí ressaltar do projeto 1035 apresentado pelo deputado estadual Raul Marcelo. Muito obrigada. Passamos agora a palavra para o nosso deputado João Paulo Rilo. Bom dia a todos. Cumprimentar a deputada Rita Passos, presidente da comissão. Cumprimentar a minha companheira deputada Alice Brandão, o deputado Raul Marcelo, os outros deputados que passaram aqui, dirigentes que compõem a mesa. Cumprimentar a ex-deputada federal Yara Bernardi, aqui de Sorocaba, minha companheira de partido, militante na educação há muito tempo também. Bom, eu não vou entrar aqui para ganhar tempo as questões de mérito, como foram muito bem levantadas pelos estudantes, pelos representantes das universidades, dos servidores públicos aqui pela FUSE, muito bem colocada pela PEUESP e pelo João Palma, que representa o Fórum, que é coordenador do Fórum da Educação. Vocês perceberam como o governador Geraldo Alckmin cria constrangimento para os seus colaboradores. A representante do governo aqui, a Marilena, ela saudou as audiências públicas e considerou importante para o processo de aperfeiçoamento do projeto as audiências. A impressão que a gente tem é que esse projeto não estava tramitando em urgência. Então, olha as contradições evidentes que este governo, né, coloca para a sociedade e expõe seus colaboradores. Na verdade, esse projeto é a tramitar a toque de caixa na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo flagrante aqui desrespeito do governador e do secretário pelo fórum, constituído pela própria secretaria. O mesmo se repete agora no anúncio da reestruturação. É uma contradição atrás da outra. Fomos falar com o secretário, aí ele deu uma afinada. Disse que não vai mudar nada, que não vai fechar a escola, que não vai ter uma única alteração, sem antes as delegacias regionais, as diretorias regionais, conversarem com os grêmios, com as APMs, com os professores, com os servidores, criando um constrangimento para as diretorias regionais, que estão sendo pressionadas, que estão sendo ocupadas por estudantes e não sabem o que falar. Este governo ele não é sério. O governador Geraldo Alckmin ele não é sério no que diz respeito à educação. O secretário Herman Jacobs ele não é sério no que diz respeito à democratização da discussão, ao Plano Estadual de Educação. Eu estou falando um pouco sobre isso para dizer a vocês que essas audiências elas vão gerar acúmulo de força política, acúmulo de informação, acúmulo de conteúdo para que a gente possa tentar alterar na Assembleia. Aqui está claro, ficou claro, evidente, a esmagadora maioria das manifestações, ela se contrapõe à metodologia, a pontos do plano que foram esquecidos e a pontos que foram acrescidos sem nenhuma discussão. A questão é, este plano vai ser votado por 94 deputados. Então é muito importante que a gente está discutindo aqui, acrescentando, acumulando informação, mas que é necessário uma pressão permanente nos deputados, no presidente da Assembleia, primeiro, para que agende e tenha uma agenda da votação do plano estadual. Que aquilo que não tiver acordo seja votado, tenha um roteiro de votação em que os deputados tenham que se expor ali sobre o que eles pensam. Não adianta ficar fazendo demagogia, falando que a gente concorda com as coisas e aplaudindo as intervenções e depois não se posicionar na Assembleia.
porque isso aqui vai ser votado. E uma outra questão, muita gente falou aqui, tem um substitutivo tal, tem um substituto tal, tem um projeto desde 2003, não tem mais nada lá agora. Vocês me desculpem, o que está valendo, o que vai ser votado, o roteiro de votação é fundamentado no projeto enviado pelo governador. Não existe mais outra discussão neste momento. Então, o que nós vamos ter que fazer, e é importante ainda aqui, acredito que a palavra será dada ainda a representantes do governo, qual é a disposição dele de começar a conversar imediatamente? É necessário uma mesa permanente. Uma vez que o governo admite aqui que é importante as audiências para que aperfeiçoe o projeto, é importante saber qual é a disposição de, desde já, começar a mexer no texto da lei, que é isso que vai valer na hora que nós vamos votar. Na hora que a gente for votar, tem que alterar a lei. E aí a gente tem que tentar reduzir esse ambiente, essa atmosfera esquizofrênica que existe. Que o governo faz uma coisa e depois os seus colaboradores falam outra. É uma coisa meio contraditória. Saúdam as audiências públicas, mas tentam tramitar de maneira muito truculenta as coisas na Assembleia, como foi o caso do Plano Estadual. Não fosse a intervenção de professores e estudantes aqui para ajudar a presidente da comissão, a deputada Rita Passo, a construir essa possibilidade das audiências. Então, a minha fala, ela está muito focada um pouco na metodologia política, na nossa ação política. É necessário agora ampliar, né, potencializar os argumentos, o conteúdo que está sendo discutido nas audiências e ter uma forte mobilização na Assembleia para aprovação deste projeto com as alterações desejadas por nós, né, que estamos aqui discutindo, representantes do povo na Assembleia, representantes dos professores, de servidores, de estudantes. Então, era uma fala neste sentido, orai e vigiai, porque na Assembleia são 94 deputados que vão decidir ali. Então, esse conteúdo que está sendo discutido aqui, preparado, precisa circular, precisa ser transformado em ação política, em convencimento daqueles que, em nome do povo, vão votar o Plano Estadual de Educação. Era isso aí. Muito obrigado. Dando sequência, e já com pouco tempo, né, que nós temos aqui, gostaria de passar a palavra. Eu não sei como vamos fazer, nós temos 8 minutos. Temos os dois dirigentes para falar. Acho que eu vou passar para vocês primeiro. Depois, o tempo que sobrar, nós temos ainda alguns inscritos. Mas lembrando que tem muitas inscrições aqui que são da mesma instituição, tá? Repetindo, né? Então, eu vou passar aqui agora então, para o dirigente de Sorocaba. Com a palavra. Boa tarde. Obrigado, deputada Rita, no qual eu cumprimento todos os deputados aqui. Os vereadores presentes, inclusive o presidente de Educação aqui da Câmara Municipal, a minha companheira Marilene, o Nevaldo, da Secretaria, o professor Palma, que foi nosso secretário adjunto. Eu me lembro, em 2013, do lançamento do Plano Estadual, o professor Palma era o secretário adjunto, e desde 2013 o Plano Estadual vem dentro da rede sendo debatido de alguma forma, né? Quero também cumprimentar aqui o Flaviano, meu colega aqui de Sorocaba, que é secretário municipal, e que teve uma tarefa duríssima de aprovar o Plano Municipal de Educação. Como a Marilena falou, a nossa democracia ela é nova, né? Esse é um dos pontos que eu gostaria de ressaltar. A nossa prática do debate não é ainda genética, ela é esporádica. Tanto é que, veja, nós temos 528 municípios que já aprovaram o Plano Municipal, em que pese o Plano Estadual não estar aprovado ainda, né? Então, há um descompasso ainda nas nossas discussões. Bom, eu queria salientar aqui, no nível da diretoria de ensino, que é o que eu posso agora discutir, foi nos solicitado nas duas vertentes que são discutidas aqui hoje, o Plano Estadual e a reorganização. Nós fizemos a discussão com todos os supervisores de ensino que cada diretoria tem. Eles têm a prerrogativa de visitar escolas e, no caso do Plano Estadual de Educação, nós solicitamos a todas as escolas que, inclusive, nos mandassem documentos comprobatórios que a discussão foi feita entre professores, entre os funcionários e entre os pais dos alunos. Ou seja, a gente promoveu a discussão, pelo menos
no que tange ao que foi pedido aqui para a diretoria de ensino, nós promovemos uma discussão entre pais, professores, funcionários e até alunos, quando nós, o ano passado, por exemplo, fizemos uma videoconferência para os grêmios. Eu acho que o Grêmio é uma instância principal porque nós temos que aprender a conviver com a democracia representativa. Os representantes que vão decidir por esse plano estadual estão aqui entre nós nessa discussão, e eu acho que há muito de interesse que a gente faça o contraponto. A opinião da sociedade civil organizada, a opinião dos deputados e a opinião do governo, do qual nós três somos representantes hoje. O plano estadual contempla algumas metas, por exemplo, uma meta 9 a 21, que é a municipalização do ensino. Veja, semana passada a Secretaria Estadual de Educação, ou o governador, nomeou 6.424 profissionais, dos quais 5.187 professores de educação básica, para atuar nas séries iniciais. Ou seja, o plano tem vistas a ampliar, não exclusivar. Eu vejo assim, a reestruturação tem como, já está em curso, não é algo novo que começa agora. A reestruturação era algo que está acontecendo desde a época da década de 90. O que a Secretaria quer fazer agora é ampliar em 30% a atual organização de escolas de ciclo único, possibilitando o maior número de escolas de ensino médio de ciclo único, que é a prerrogativa exclusiva do Estado de tratar da questão. As minhas considerações são essas. Na consulta que a Secretaria fez, eu gostaria de salientar que a região metropolitana de Sorocaba foi responsável por 55% das devolutivas ao governo. Ou seja, aqui, Itu, Sorocaba, São Roque, Votorantim, nós fomos responsáveis por 55% das devolutivas que o governo solicitou. Okay? Minha fala é essa. Obrigado, parabéns à participação de todos aqui. Gostaria também de dar a oportunidade para o dirigente de Itu e região, o professor Anivaldo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à professora Rita pelo convite, parabenizar todos os presentes pela colaboração que estão dando em relação ao Plano Estadual de Educação. Sem tecer considerações especificamente ao plano, eu acho que é muito importante que a sociedade realmente se mobilize e cada um, dentro do seu segmento, defenda as suas posições. Eu acho que é assim que se faz os planos, é assim que se faz políticas educacionais, principalmente. Políticas que vão gerar anos e anos aí no nosso dia a dia, né? Esperamos que os senhores deputados, atentos a todas as audiências públicas, essa é a primeira delas, como disse a professora Rita, né? Estejam atentos aos anseios de todas as comunidades, todas as associações. Mas não se esqueçam que o maior beneficiário de tudo isso tem que ser o aluno. É para ele o nosso trabalho, né? Nós somos servidores públicos, funcionários públicos, temos que atender a população. Então, o aluno tem que ser o maior beneficiado em relação a tudo isso, né? Lógico, cada entidade vai depender da sua posição, o seu argumento, terão os seus argumentos, mas não podemos esquecer do aluno, defender somente a nossa própria pele, né? E, como disse o professor Marcos, a participação da região de Sorocaba em relação às políticas, em relação à consulta que foi feita via intranet, especificamente da região de Itu, ela correspondeu a nada mais nada menos que 39% das opiniões do Estado. Então, eu acho que nós demos uma boa contribuição para que isso acontecesse e uma boa amplitude para que isso acontecesse. E como ficou claro aqui também, não foi um plano vindo de cima para baixo, e sim, todos eles contribuíram desde os fóruns de educação. Muito obrigado e parabéns a todos mais uma vez. Bom, como o nosso tempo praticamente se esgotou e nós temos ainda algumas pessoas inscritas, embora também elas já sabiam que poderiam não daria tempo para elas se pronunciarem, eu gostaria, se possível, se cada uma, pelo menos 3 pessoas que vieram pedir para mim, se a gente pudesse ser bem sucintos, falarem até menos do que 3 minutos, porque daí nós poderíamos ouvir os 3. Seria o Pedro Bueno, que é do Conselho Municipal do Jovem
de Sorocaba, o Henrique Domingues, que é o presidente do Diretório Central dos Estudantes da FATEC, e a ex-deputada Yara Bernardi, que é do Fórum Popular de Educação de Sorocaba. Acho que eu não tenho aqui. Nós não temos aqui. Vamos, então, dar oportunidade para essas pessoas e que falassem 2 minutos. Pode ser, gente? Aí todo mundo fala, né? Por favor, então, que venha, então, Pedro Bueno. Vamos colaborar um com o outro. Quem é o Pedro Bueno? Já fica pertinho aqui o Henrique Domingues, a Yara, tá? E não está a sua inscrição. Fábio, de onde que é? Eu acho que foi com outra pessoa, mas tudo bem. Então, se pudesse se posicionar, pode ser 2 minutos, né? Assim a gente, porque nós temos um prazo aqui, nós temos que nos ocupar aqui. Então, com a palavra, o senhor Pedro Bueno. Primeiramente, bom dia. Queria cumprimentar a mesa aqui na pessoa do dirigente Marcos e a todos aqui presentes na pessoa do meu professor Valdir, que é o professor de filosofia lá da escola Ageu, que não sei se ficaram sabendo. Aproveitando falando dele, eu queria saber, até mesmo já que tem uma representante da Secretaria de Educação aqui, se vai ser uma meta do governo, talvez até colocar no plano, já que a Secretaria de Segurança interfira na Secretaria de Educação agora também, como foi feito na Escola Geo lá, que interferiram, começou a fazer o patrulhamento do conteúdo escolar, enviando alguns sargentos ali na escola para retirar cartazes e tirar a liberdade de cátedra do professor de ensinar. E aconteceu em outras escolas também do Estado isso. Queria saber se isso vai ser um posicionamento agora da Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Segurança. Queria questionar só já que foi falado aqui hoje, sobre que, infelizmente, o vereador não está mais aqui, sobre essa questão que ele falou de colocar a educação moral e cívica de novo na escola. Mas qual moral é essa que ele quer ensinar? Sendo que, ultimamente, não tem sido respeitado a liberdade e a diversidade nos planos de educação e muitas outras coisas. Será que tem uma moral mesmo? Até meu professor de filosofia me ensinou sobre moral, que são os conceitos que querem colocar. Mas será que realmente está sendo criado algo com liberdade ou não? Questionar sobre essa questão das 3 metas que a Maria Helena falou que foi incluída no plano, se isso realmente eram as prioridades do Fórum de Educação, se essas 3 metas realmente é o que precisava ser prioridade ali no momento. Dizer também que, como o Estado quer ampliar a taxa de alfabetização e a taxa de matrículas nas escolas, se quer fechar escolas. Se pretende, com essa reorganização, fechar salas, fechar escolas, superlotar as escolas. Será que realmente... Já deu 2 minutos, senhor Pedro. Sim, mas já estou finalizando. Mas só que são questões importantes, porque agora... Os outros também têm que falar. Sim. Eu não vou tirar o seu microfone, mas eu gostaria que o senhor colaborasse com os demais, tá? Sim. No caso, eu acho que deveria ter feito uma participação maior com um tempo maior da audiência, né? Uma outra questão falando em questão de educação, será que não deveria se... Tem as metas que terminar na idade correta o estudo, mas isso daí o Estado vai querer, então, colocar, sei lá, progressão continuada também, sei lá, no ensino médio, sendo que é algo que deveria ser derrubado, a progressão, né? Então, como que vai ser feita essa gestão democrática que falam, se o Estado quer barrar a criação de conferência de educação e instâncias permanentes de debates da educação? E uma outra coisa aqui, falando, eu acho que já que é um momento de debate da educação, que deveria ser derrubada a questão de atrelar aquele bônus que o professor recebe com a evasão e a retenção de alunos, sendo que o Estado não dá a garantia de uma escola boa, de qualidade para o aluno estudar, ele quer que o aluno vá para a escola, e por isso, se o aluno não Pedro, for... já passou 3 minutos, e vamos combinar Não, aqui, sim, tá? ok. Vamos passar agora para o próximo.
Por favor. Então, eu, por aqui, mim, então. ficaria, mas nós temos que entregar o plenário. Então é Tá? isso, obrigado. Vamos passar, então, para o Flávio de Moraes, que é da Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação. Agora ainda com a direção da Câmara Municipal, e eles disseram que é perfeitamente possível prorrogar por mais meia hora, se necessário for, para a gente garantir todas as inscrições. Não. Oi. Olha, gente, aqui todo mundo também tem os compromissos. Eu já tenho, inclusive, em virtude disso, outros compromissos a cumprir, acho que todos. E nós não vamos esvaziar metade e outra metade continuar. Eu gostaria que vocês soubessem das outras, nós já citamos as outros locais onde vão ter audiência, e a principal, que eu entendo, que vai ser na terça-feira que vem, lá na Assembleia Legislativa, num plenário grande, junto com o secretário. Então, vocês poderão estar lá também, né? É muito importante. Aliás, eu gostaria de convidar a todos, tá? É muito importante a ida de vocês lá. Então, continuando. Então, Fábio, por favor, rapidinho, para dar a oportunidade para os demais. Presidente, favor, só para continuar a questão de ordem, eu acho que mais uns 30 minutos. Você acha nós que vamos pode? encerrar, terminando as pessoas aqui, a gente dá encerramento e convido a todos para terça-feira que vem, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, no plenário. Qual plenário? No plenário Paulo Kobayashi, tá? Todos convidados. Importante estar lá. Por favor, pode falar. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia aos deputados, à mesa. Bom dia a todos presentes. Quero dizer que eu tive hoje que fazer o pedido aqui para poder falar, mas nós conquistamos esse espaço de falar aqui, foi invadindo a Comissão de Educação, porque não estava prevista nenhuma audiência pública para o plano. Então, tivemos que lutar lá e tivemos que lutar aqui para falar, porque nós queremos falar sobre aquilo que mexe com a nossa vida, que esse plano ele é fundamental para a educação do Estado de São Paulo. Então, eu acho que o tempo para que as pessoas possam expressar, inclusive a indignação da metodologia, como está sendo feito isso, é importante, né? Nós estamos... aliás, eu queria também dizer o seguinte, viu, Rita? Eu acho que é importante o seguinte, ouvir é fundamental. Agora, levar o que ouviu para mudar a realidade do que está colocado tem que ser garantido. Porque o governo abriu uma pesquisa intranet sobre o Plano Estadual de Educação e complementou no plano justamente aquilo que as pessoas não falaram. Porque uma grande parcela das pessoas que participaram dizendo que tinha que valorizar os profissionais da educação. O governo ouviu e fez o contrário, colocou restrições no financiamento. Então, ouvir é fundamental, mas tem que fazer aquilo que as pessoas estão direcionando. Por exemplo, a maioria das pessoas que falaram aqui deslegitimaram as 3 últimas metas. A meta 21, a meta 22 e a meta 23. E para nós concreto será, se isso ocorrer em todas as regiões, que a apresentação da Comissão de Educação seja dizer, ouvindo a sociedade paulista, a Assembleia Legislativa, através da comissão, não apresenta essas metas. Porque senão não adianta a gente viajar para vir falar. Certo? Então, assim, foi um desrespeito ao Fórum Estadual de Educação, foi um desrespeito à sociedade paulista, e é importante dizer o seguinte, a presidente da PUESP disse uma coisa que para nós é princípio, professora Bebel, educação como política de Estado. Como é que pode um fórum com 76 entidades, inclusive com a participação do governo, escrever 20 metas alinhada com as metas nacionais, e depois, quando a gente vê publicado 23 metas, e metas totalmente desconexas com o debate que foi feito no local que tinha legitimidade, que era o Fórum Estadual de Educação. Portanto, eu acho que o nosso grande recado aqui é dizer o seguinte, nós queremos as 20 metas e nós queremos o financiamento da forma como nós desenhamos para levar para a Assembleia Legislativa e para ser aprovado. E, por fim, dizer,
fazer um convite em nome da presidente da PUESP, professora Maria Isabel de Azevedo Noronha, professora Bebel, para 2 eventos importantíssimos. Um, para o dia 20, amanhã, na Praça da República, um ato contra essa bagunça que o governo apresentou para a rede. E o outro, o Grito da Educação, no dia 29. E só para encerrar, Rita, dizer o seguinte, aqui todos nós pensamos nos alunos. Para nós, que somos professores, os estudantes estão aqui, nós saímos de casa, o que nos dá energia são os estudantes, não é o nosso salário, com certeza. Agora quero registrar o seguinte, quem faz um projeto para fechar centenas de escolas, trocar e tirar de forma agressiva 1.200.000 alunos, não está pensando nos estudantes. Com a palavra, a ex-deputada Yara Bernardes. Bom dia a todos, a toda a mesa. Gostaria de parabenizar a Comissão de Educação da Assembleia pela realização dessas audiências, porque não aconteceram audiências para a elaboração do plano. E eu votei e participei da Comissão Especial de Elaboração do Plano Nacional, que orientou que todos os estados e municípios fizessem debates conjuntos, estabelecessem fóruns democráticos de debate para a construção dos planos estaduais e dos planos municipais. Na maioria dos municípios isso não aconteceu e nem em Sorocaba também. Inclusive para o seguinte acompanhamento das metas aprovadas. Então, gestão democrática não está acontecendo, nem com o plano estadual, que deveria ter feito o plano estadual em conjunto com os municípios. Se acrescenta uma meta de municipalização do ensino, como é que isso não foi debatido com os municípios? Que já fizeram seus planos ou que estão ainda elaborando seus planos. O nosso dirigente, professor Marco Aurélio, coloca aqui que a democracia é uma coisa muito nova no Brasil e que não está no DNA das pessoas. Nem no seu DNA, professor, porque nós tivemos aqui, com todos os esforços possíveis, a realização das conferências e dos debates para o plano municipal. O senhor não participou de nenhum debate. O senhor não veio em nenhuma plenária, não participou de absolutamente nada. A Direção Estadual de Ensino de Sorocaba não participou de nada na elaboração do Plano Municipal de Educação, que não é da Secretaria Municipal, mas tem que ser da cidade de Sorocaba. Municipalização do ensino e reorganização. Eu penso que as duas coisas estão extremamente ligadas. Não tem como não estar ligado o processo de municipalização, acrescenta-se uma meta a mais no plano estadual, sem debate com os municípios. O secretário fala aqui na entrevista, Jornal Cruzeiro do Sul de ontem, ele dizendo, eu sei que a sua diretoria, dizendo aos dirigentes de ensino, que a sua diretoria é possível reorganizar. Estude, envolva a comunidade e apresente uma proposta que vocês gostariam de ter feito há muito tempo, aos dirigentes municipais. Agora temos que repassar a responsabilidade para a ponta. É muito fácil o secretário fazer uma proposta aqui e mandar fazer. Dá essa responsabilidade. Quem definiu o que vai ser feito ou não foram as diretorias de ensino. Foi um processo extremamente democrático e descentralizado. Alguém viu isso na cidade de Sorocaba e em algum outro ponto do estado? Discutir municipalização do ensino, fechamento de escolas, reorganização ou desorganização do sistema. Aqui em Sorocaba não aconteceu, eu não enxerguei nada. Se foi comunicado aos diretores isto ou aquilo, não foi chamada a comunidade escolar como mente, está mentindo o secretário quando dá uma entrevista como essa. Então, o que nós podemos esperar de gestão democrática, de participação, da constituição de fóruns para acompanhamento depois das metas aprovadas, se nem nas nossas cidades nós conseguimos constituir esses fóruns. Nós constituímos em Sorocaba um fórum popular que está acontecendo, continua existindo, se reunindo, porque nós queremos cobrar as metas do Plano Municipal de Educação, que aqui em Sorocaba foi aprovado na Câmara Municipal, sem nenhuma audiência pública com os vereadores. Então, é só isso que eu queria colocar, que gestão democrática a gente faz na prática e não no discurso. Com a palavra, Abimael, da União Sorocabana de Estudantes Secundaristas. Boa tarde, eu sou Abimael, presidente da USES, da União Sorocabana de Estudantes Secundaristas, e acho que eu vou me ater à minha fala, mas a questão do Saresp no Estado, que dá um sistema de bonificação para as escolas, que vão bem no Saresp,
E isso abre uma lacuna enorme, um grande abismo entre as escolas boas e as escolas consideradas ruins no Estado. Mas como que ficam as escolas consideradas ruins no Estado de São Paulo? Não tem um mecanismo para que a educação fique igual a das escolas que são consideradas boas no Estado? A gente não vê isso. A gente vê cada dia mais o rico ficando mais rico, o pobre mais pobre. Falta uma política pública para melhorar a educação nessas escolas, principalmente as escolas de bairros periféricos, as escolas de bairros que são onde menos acontece esse tipo de coisa. Eu queria falar também a questão de um vestibular unificado, que não dá para todo ano um estudante de escola pública, o filho do trabalhador, pagar quase R$500 de vestibular nas faculdades do Estado. E também a questão da reserva de vagas. Pelo menos 30% das vagas para estudantes oriundos do ensino público do Estado de São Paulo. Que a gente não vê isso hoje em dia. A gente chega na universidade com uma inversão de valores, onde quem sempre estudou numa escola pública tem que se matar para pagar um financiamento de faculdade, e onde quem sempre estudou em escola particular fica com a nossa vaga nas universidades federais, nas universidades públicas do Estado. Isso está errado. Eu vou aproveitar meu tempo também e perguntar para o presidente da Câmara, a quem o PME representou. Eu não me sinto representado como PME, que eu sei que eu não posso andar de mão dada com meu namorado na escola, eu sei que a minha amiga não pode andar de beijar a namorada dela na escola, mas um casal heteronormativo pode. Eu sei que uma trans não pode usar um banheiro ao qual ela se identifica, e não me sinto representado nem um pouco, porque eu sei que a trans vai ser chamada pelo nome que está no RG, não vai ser respeitado o nome social. Isso está errado. A escola tem que ser um lugar libertador, que o estudante se sinta bem em ir para a escola, que dialogue com a nossa realidade, com a nossa juventude. A gente não vê isso hoje em dia. Eu queria falar só isso mesmo. Obrigado. Gostaria de lembrá-los, né, que amanhã, quarta-feira, dia 21, em Campinas, às 9 horas, na Câmara Municipal. Dia 22, quinta-feira, em Araraquara, também na Câmara Municipal, aí será às 14 horas. No dia 23, sexta-feira, em São José do Rio Preto, às 14 horas, na Câmara Municipal. Na outra segunda, dia 26, em Santos, às 14 horas, na Câmara Municipal. E no dia 27, às 14 horas, ou seja, terça-feira da semana que vem, na Assembleia Legislativa, com a presença do secretário. Tá? Nós criamos subcomissões, cada audiência dessa, nós estabelecemos que um deputado vai conduzir. Tá? Então, agora nós vamos ouvir o Henrique, né? Tá certo? Henrique Domingues, presidente do Diretório Central dos Estudantes da FATEC. Obrigado, deputada. Gostaria de saudar aqui a mesa, valorizar a iniciativa da construção das audiências públicas, que foi conquistada com muita luta na Alesp, diante da tentativa truculenta do governo de passar o plano sem debate com a população. E gostaria aqui, vou tentar ser bem telegráfico, presidenta, para que a gente não se estenda muito no tempo, gostaria aqui de lamentar profundamente que a gente não tenha o devido destaque para o Centro Paula Souza no Plano Estadual de Educação. Isso dá por um claro motivo. O Centro Paula Souza, apesar de ser a maior instituição de ensino, a maior autarquia de ensino que nós temos no país, com mais de 200 escolas técnicas e mais de 60 FATECs espalhadas pelo Estado, não está atrelada à Secretaria Estadual de Educação, está atrelada à Secretaria Estadual do Desenvolvimento, o que nos prejudica muito no que diz respeito ao orçamento. Falar um pouco aqui da realidade da minha faculdade. A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo hoje não tem tecnologia. Nós temos graves problemas infraestruturais, não temos internet, não temos Wi-Fi. Hoje em dia você vai numa praça, você tem Wi-Fi. Você entra num ônibus, você tem Wi-Fi. Você vai na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, não tem Wi-Fi. A gente não tem na Faculdade de Tecnologia o incentivo à pesquisa científica aplicada. A gente não tem o incentivo à promoção de novas tecnologias, o incentivo à promoção de inovação, aquela que seria a saída mais qualificada para o momento de crise que a gente vive no nosso país. A promoção de novas tecnologias e, por fim, a evasão na Faculdade de Tecnologia atinge o alarmante nível de 60%. 60% dos estudantes que entram na FATEC nunca se formam. A gente tem o orgulho de dizer que nós somos a maior faculdade de tecnologia, a maior instituição pública de ensino superior do país, com os nossos 75 mil estudantes matriculados. Contudo, a gente não tem orgulho de dizer que 60% destes nunca conseguem o diploma. A gente precisa de atenção para a Faculdade de Tecnologia por conta do seu destacado papel no desenvolvimento socioeconômico do Estado de São Paulo e por conta da sua alta regionalidade, que atende todas as regiões do Estado de São Paulo. Aqui
deputada. Na região de Sorocaba, nós temos algumas FATECs, São Roque, Sorocaba, que é a segunda maior do estado de São Paulo, Itapetininga, Tatuí, Capão Bonito, um pouquinho mais longe, e Itu. Acredito que o papel nosso, no Plano Estadual de Educação, seja garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade para todo mundo. Hoje o governo do estado de São Paulo caminha na contramão. O fechamento das escolas nada mais é do que um claro exemplo da privatização que acomete não só a educação do Estado, mas muitos outros setores. Se hoje fecham-se escolas públicas, é preciso ser dito que mais de 2.600 escolas privadas foram abertas nos últimos 10 anos, o que dá um índice de uma escola a cada 1 dia e meio nesses últimos 10 anos. Uma nova escola privada a cada 1 dia e meio. Isso é muito grave. A gente está ceifando o direito do povo de se educar e de se qualificar. E, por fim, gostaria aqui de ressaltar que nós temos o dinheiro do petróleo, o pré-sal recentemente descoberto, que já vem sendo arrecadado pelo Estado de São Paulo. E a gente tem as informações da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que esse montante vem atingindo cerca de 500 milhões de reais por ano, entre royalties e demais encargos. Isso tende a aumentar, conforme a exploração de petróleo e as tecnologias avançarem de extração. Por favor. E para encerrar, eu acredito, e os estudantes acreditam, que essa pode ser uma das principais fontes de recursos para a expansão das vagas no ensino superior público. Afinal de contas, a privatização não acomete apenas o ensino fundamental e médio. A privatização no ensino superior é muito elevada. 94% de todos os estudantes de ensino superior estão matriculados nas instituições privadas de ensino. Precisamos de mais vagas na USP, na Unesp, na Unicamp e precisamos que a expansão da FATEC se dê com muita qualidade. Muito obrigado. Passando agora a palavra, dando a oportunidade para a senhora Solange Benedetti Penha, diretora estadual da CUT e a POSP, pedindo que não ultrapasse os 2 minutos, por gentileza. Eu vou ser breve. Até parabenizar a todos os presentes, também a iniciativa que nós também estávamos na Assembleia Legislativa, quando construído esses momentos da audiência, parabenizar todos os companheiros aqui, a minha presidente da POSP e a Bebel, o componente aí do Fórum Estadual também, o Palma, e a todos aqui presentes. Eu não poderia aqui deixar de me manifestar nesse momento pelo seguinte, deputada, eu estou na educação há mais de 20 anos. E na minha região, na cidade de Itapeva, totalmente municipalizada. E realmente eu sinto aqui a falta dos prefeitos e vereadores, eu não sei aí a iniciativa, mas infelizmente esse debate não está realmente... Todos foram convidados, então, todos os prefeitos e todos os vereadores. Eu acho que nós teríamos que estar convocando, porque acompanhando um pouco o orçamento do meu município, nós vemos o erro que foi esse Estado municipalizar. Eu peço até uma atenção especial aqui aos dirigentes presentes, a qual papel os dirigentes estão servindo. Porque até as diretorias de ensino vão para onde? Aonde elas vão? Porque nós participamos do orçamento dos municípios, estamos lá presente, inclusive com a presença da Assembleia Legislativa, e eu até fiz uma inserção, quando esteve na minha cidade, a comissão do orçamento da Assembleia na região, dos pontos em que nós discutimos na região, quais tinham sido atendidos por esse Estado. E ora, a nossa surpresa que não tinha, se de 10 pontos elencados, nenhum atendido. Então, de que forma nós estamos discutindo esse desenvolvimento regionalizado, que passa pela questão do financiamento? Então, assim, a Assembleia, que papel ela está servindo também? Qual é o papel realmente da Assembleia Legislativa e dos nossos representantes eleitos? Então, eu quero aqui deixar, e já estou terminando mesmo, essa preocupação para os municípios com relação ao orçamento, porque o Estado está ausente. Prefeitos, eles não estão aqui, mas em algum momento pode estar ouvindo as falações, senhor prefeito ou as prefeitas, você não tem dinheiro do Estado na educação, não tem a presença do Estado, nem na educação e nem na saúde. Então, obrigada aqui pelo espaço, vamos continuar firmes e fortes aqui na luta. Passando agora a palavra para a nossa deputada Alessi Brandão.
Não, eu estou com o pé machucado. Bom, que Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todos que estão aqui. Quero inicialmente pedir desculpas pelo horário em que cheguei, mas é que nós estamos num outro compromisso em outro estado, mas eu não poderia deixar de passar por aqui. Tudo que eu queria ouvir, eu já tenho ouvido há algum tempo, porque as pessoas estão sempre presentes na Assembleia Legislativa. Faço questão de falar uma coisa da qual eu sou testemunha, né? Professor Palma, eu quero parabenizá-lo por essa questão do fórum, porque todas as pessoas que estiveram nesse fórum vivem falando cotidianamente de tudo que foi decidido lá e que, infelizmente, não foi cumprido por quem deveria cumprir o que foi decidido. Eu ouvi aqui muito a palavra igualdade e democracia, diversidade, estudantes aqui falando de várias questões que são importantes e delicadas e que não estão inseridas nesse plano. E é bom que as pessoas saibam, deputada Rita Passos, a senhora sabe que houve uma grande dificuldade para que fossem constituídas essas audiências. Houve uma luta muito grande, conforme o deputado João Rilo bem disse aqui, a coisa ia ser tocada assim por goela abaixo, e os deputados insistiram juntamente com os estudantes que lá estiveram. É importante que a gente saiba que a juventude teve um papel fundamental para que isso estivesse acontecendo. São 6 audiências que vão acontecer. Quero dizer que quando acontece lá o colégio de líderes, há a presença quase que constante da APOESP e de outras entidades que vão lá, colocam, lutam, defendem a sociedade. Porque as pessoas ficam fora da Assembleia. Dificilmente alguém frequenta a Assembleia Legislativa. A não ser quando há assim, um grande problema. A sociedade precisa saber que os seus representantes, os estudantes aí de várias entidades, têm ido lá de forma permanente defender todas as questões que foram colocadas aqui. Os discursos foram maravilhosos. Deputado Raul Marcelo deu uma aula econômica aqui que seria interessante que o governo também ouvisse, porque ele está falando em projeto de Estado, política de Estado e não de governo. Agora, é muito ruim a gente ver que o Brasil atravessando, né, tudo isso que vem atravessando aí ultimamente, não olhe para uma coisa que é fundamental, porque eu acho, no meu humilde entender, educação, cultura e esporte são os 3 pilares que vão salvar esse país. Se nós não olharmos para isso, a gente aqui não vai conquistar absolutamente nada. Quero também dizer que professor ter que fazer greve durante 3 meses para poder resolver alguma coisa é uma vergonha para mim, porque vocês entregam conhecimento. Todo mundo tem que ter sabedoria. Não dá para entender quando há interesses, porque foi falado aqui que cada um está vendo sua conveniência, mas o que eu acho interessante é que tem ido muita gente levar ofícios de várias cidades e tem ido lá pai, aluno, professor, as crianças, os alunos, os jovens também não estão gostando dessas mudanças. Tem muita família que está perdendo toda a sua estrutura por causa dessa mudança que querem fazer. Porque a dona de casa que trabalha fora o dia inteiro e tem 2 filhos ou 3, enfim, o mais velho leva o pequenininho para a escola, ajuda a levar a criança e buscar, e com essa mudança, muita gente vai ficar sem saber o que fazer da vida. Porque essas coisas têm que ser colocadas. Não é você fazer uma modificação, criar um plano, e esse plano não tem uma coisa chamada igualdade. O povo não foi ouvido. Ninguém ouviu ninguém. Jogaram o plano e está tudo bem, enfim. Uma coisa que não foi falada aqui também, que eu gostaria de citar porque é uma coisa lógica na minha vida. Vamos tratar também de cumprir a Lei 10.639, porque muita gente não está falando nisso, e a Lei 10.639 tem que ser cumprida. Os negros têm que ter direito, têm que ter inserção, têm que ter inclusão. Isso não está acontecendo. Todas as vezes que a gente toca nesse assunto, as pessoas não entendem bem, enfim, mas tem que entender porque isso aqui é uma diversidade no nosso país. População negra é mais da metade da população brasileira. Então a gente tem que olhar para isso. Quero parabenizar também quem falou aqui na questão de gênero, e reafirmar, dentro da Assembleia Legislativa existe lá uma bancada que não quer que a palavra gênero seja citada nem no colégio de líderes. Nem no colégio de líderes. Isso é extremamente preocupante.
Nós não estamos aqui combatendo religião de quem quer que seja, o Estado é laico, cada um tem que ter o seu credo. Agora, a gente não pode querer pautar a sociedade brasileira com uma religião só, sabe? A gente tem que olhar também para isso, que eu, pelo menos, não ouvi ninguém falar sobre essa questão. Deputada Rita, muito obrigada aí pela oportunidade. Quero dizer para vocês que eu concordo com quem disse que determinadas audiências importantes acontecem em horários em que as pessoas estão trabalhando. Então fica complicado, porque isso aqui tinha que estar lotado realmente, mas as pessoas têm que trabalhar, não podem comparecer. Mas os seus representantes estão cumprindo seu papel. Podem ter certeza que os sindicatos e as entidades têm ido lá brigar, defender e brigar por uma coisa que tinha que ser obrigação, né, de qualquer estado do Brasil, que é a educação. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Bom, acabamos utilizando a meia hora a mais mesmo, né? E dizer também que está sendo televisionado, acho que vai passar, acho que não sei se é ao vivo, né? Então, quem não pôde estar presente também pôde acompanhar através da televisão. E dizer que, relembrando vocês, que eu já disse isso, que nós temos aqui a Assembleia Legislativa filmando essa audiência. E, evidentemente, chegando lá na Assembleia, vamos fazer um resumo das reivindicações e vamos apresentar, vamos encaminhar, tá, para a Secretaria. Quero agradecer a oportunidade, desejar muita boa sorte, que Deus abençoe a todos. Vamos à luta, nada é fácil, mas com trabalho e determinação a gente avança. Muito obrigada a todos, tenham um ótimo dia. Obrigada.